gratidão por teu amor. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço. És meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha Um abençoado dia a todos. Eu vou fazer a leitura na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso 19 ao verso 25. As Escrituras dizem assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós vamos orar, vamos para o nosso intervalo e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, grandioso e amado Pai, andar junto a Ti é o desejo dos Teus filhos. E pela Tua palavra nós aprendemos a andar junto ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia e uma semana que está iniciando. Pedimos a direção do Senhor para o que viveremos nessa semana. E a iluminação do Senhor para a meditação da Tua palavra nesse instante. Continue, Senhor, nos abençoar, como o Senhor tem feito, e na Tua promessa o Senhor fará. E com gratidão, Senhor, nós Te pedimos, com gratidão, Senhor, nós oramos ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino Desafio do Inário Novo Cântico.
Nós estamos estudando um pouco sobre a igreja. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como instituição. E como corpo de Cristo, tem sido mais tranquilo para muitas pessoas pensar sobre o assunto. Quando falamos em igreja e falamos em igreja como uma instituição, muitos têm tido dificuldades em pensar nessa relação com ela. Se tornar um membro, se sujeitar a uma liderança, se sujeitar a uma confissão de fé, se sujeitar aos relacionamentos interpessoais que acontecem dentro dela. Daí os chamados desigrejados têm se avolumado e têm dito que esta relação é uma relação que, de fato, pode prejudicar o relacionamento de uma pessoa com Deus. O que as Escrituras têm a nos dizer sobre a relação com a igreja como membro dela, como membro da instituição, e não apenas como alguém arrolado no rol celestial? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nesta manhã. O nosso compromisso como membros da igreja. É a aula de número 2 da nossa revista. O texto é o de Hebreus 10, 24 e 25. Nós já lemos do verso 19 até o 25. Vamos repeti-lo. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nós estudamos nessas últimas 2 semanas um pouco sobre a relação com a igreja. Primeiro, definimos a questão do desigrejado e daquele que é desviado. Enquanto um nega a necessidade da estrutura para poder viver com Deus, até afirmando que a estrutura pode prejudicar o relacionamento com o Senhor, o outro é aquele que se enfraqueceu no seu relacionamento com Deus e, passando por dificuldade, passando por lutas pessoais internas, tem deixado a vivência da comunidade. Porque entende que a vivência com a comunidade é prejudicial. Outro, porque não consegue ter esse relacionamento, essa vivência com a igreja, porque espiritualmente está abatido, fraco, está lutando contra a direção que o seu coração tem lhe impungido. Irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas que foram transformadas quando o evangelho foi anunciado. E quando isso aconteceu, através da vocação do Senhor, foram chamadas à vida e foram feitas filhas do Deus Altíssimo. Ela, meus irmãos, de maneira muito particular, é um organismo dinâmico, ela não para. E historicamente a gente tem visto isso. Ela tem as suas situações de inconstância em muitos momentos, de constância em outros, de respostas à sociedade, de ausência de resposta devida à sociedade. Historicamente, tem se mostrado que a igreja é esse corpo dinâmico, é um corpo que não para. E esse corpo dinâmico é um corpo que tem um cabeça conduzindo em todo o tempo. Meus irmãos, dentro do texto que nós temos, e o contexto maior ali da epístola aos Hebreus, o autor ele faz a seguinte afirmação, não é? Consideremos-os também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essas observações, elas nos dão alguns aspectos para que sejam analisados. E nós vamos dar uma olhadinha no que o texto diz, desmembrado ali dentro de alguns aspectos que nos chamam a atenção. Primeiro, a vida na comunidade local, ela requer uma mútua consideração. É importante lembrar que o texto que nós lemos, ele está inserido também dentro de um contexto comunitário, né? Não é um texto solto, escrito de uma maneira geral, sem ser encaminhado para alguém. Está tratando de um problema de uma comunidade. Pessoas que estão já reunidas, estão vivendo uma estrutura de organização. E dentro dessa realidade, então, o texto nos mostra que a vida nesse âmbito, nessa relação comunitária, ela requer que haja uma consideração entre aqueles que fazem parte dessa comunidade. Meus irmãos, considerar uns aos outros, essa expressão que aparece lá no verso de número 24. Essa expressão, ela vai nos levar a compreender que nós temos responsabilidade de uns para com os outros. Nós temos a responsabilidade de marcarmos os nossos relacionamentos na igreja, ajudando outros a chegar e a viver o amor que há em Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos vivê-lo antes de todas as coisas. Isso é óbvio. E assim, meus irmãos, nós temos que entender que dentro da comunidade da fé, nós não temos uniformidade de maturidade espiritual. Seria muita ingenuidade nós imaginarmos que dentro da comunidade local todas as pessoas estão no mesmo ponto de amadurecimento. Não, não é fato e nós estaríamos tentando olhar com os olhos obscurecidos. Isso não aconteceria como realidade e traria certamente a nós dificuldades. Então, cada pessoa dentro da comunidade, ela está numa etapa diferente da sua vida com Deus. E para que o relacionamento mútuo aconteça, é preciso que haja a compreensão desta realidade e que haja paciência e que a manifestação do amor seja prática, seja uma manifestação real e concreta dentro das situações em que se está vivendo. Não apenas uma teoria, eu amo. Não, sim, a prática desse amor, ela é necessária. Nós temos pessoas que estão numa fase, aquela fase de pós-nupcial, bem logo no início do seu casamento com a vivência comunitária, estão empolgados, estão dedicados, estão entusiasmados, enquanto muitos dentro da comunidade da fé estão passando por dificuldades, passando por lutas, estão vivendo dias de fraqueza, dias de tristeza dentro dos seus próprios corações, porque dúvidas se fazem presentes. Vamos lembrar dos cristãos hebreus, que a carta é endereçada a um grupo de cristãos que tinha sua origem no judaísmo. Então, muitos desses nossos irmãos estavam considerando a possibilidade, meus irmãos, de voltar ao sistema levítico que o judaísmo vivia, com os seus rituais, com a sua forma de adoração, com a sua maneira de olhar para Deus. E com isso eles estavam
pensando em abandonar a vida com o Senhor Jesus. Eles estavam pensando em desistir da vivência com a comunidade cristã. Sim, meus irmãos, essa vivência comunitária, ela vai se tornar um grande e evidente sinal, uma marca da preocupação e do compromisso que deve existir entre nós na comunidade local onde nós estamos vivendo. É uma evidência da maneira como amamos a Deus, quando demonstramos amor autêntico e verdadeiro pelos nossos irmãos dentro da comunidade que nós estamos nos relacionando. É uma mútua cooperação, um primeiro aspecto que encontramos dentro desse texto. Segundo, a vida na comunidade local, ela requer estímulo ao amor e às boas obras. É o que o texto diz. Estimulem outros ao amor, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para que nós nos estimulemos também uns aos outros ao trabalho que o Senhor colocou em nossas próprias mãos. Quando o autor aos Hebreus os exorta, ele está mostrando que o amor entre os irmãos, a prática das obras que Deus deixou para que nós as realizássemos, são marcas centrais da vida com Deus. Efésios 2, no verso 10, quando ele diz que nós somos uma obra-prima de Deus, ele diz que nós somos uma obra-prima de Deus, feitos para viver as boas obras que Deus deixou, criou de antemão para que nós as vivêssemos. Então, quando nós nos amamos de fato, de realidade, como o Tiago diz, né? Amar de fato e de verdade. Quando nós praticamos as obras que o Senhor deixou para nós, e boas obras não significa fazer simplesmente caridade, mas todo o trabalho que envolve a relação que temos para com as pessoas da comunidade da fé e até mesmo muitos fora dela, vão mostrar, meus irmãos, que de fato pertencemos à Igreja de Cristo. Sempre nos cabe lembrar que o povo de Deus vai enfrentar lutas, vai enfrentar, meus irmãos, dificuldades. São dificuldades teológicas, porque muitas heresias vão tentar permear o meio da igreja, são pressões psicológicas, meus irmãos, humilhação. E como nós temos visto hoje em alguns lugares, mundo afora, os filhos de Deus têm sofrido fisicamente. Muitos têm sido mortos por serem cristãos. Têm tido suas casas vasculhadas, saqueadas. Igrejas têm sido destruídas, outras tomadas para serem usadas para outros fins. A igreja, ela vai enfrentar essas dificuldades sempre. Haverá tempos de calmaria, mas haverá tempos também de sofrimento, de luta e de grande desconforto. No entanto, nós observamos pelas Escrituras que o povo de Deus sempre foi estimulado por Deus a viver o amor para com Ele e para com as pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é fundamental e é essencial amar a Deus sobre todas as coisas. Uma das expressões mais claras de que esse amor ele é manifesto é demonstrar bondade para com as pessoas, demonstrarmos bondade de uns para com os outros. Meus irmãos, quando nós
nos tornamos membros da igreja, é importante nós lembrarmos que não é simplesmente para que garantamos a salvação da nossa vida. É simplesmente eu quero ser batizado e me tornar membro para eu garantir que eu estou salvo. Bem, a garantia da salvação, ela não está na relação da membresia. A membresia, ser membro de uma igreja, é um aspecto da vida com Deus. E um aspecto fundamental e essencial, que vai trazer garantia à minha vida de que eu estou salvo, meus irmãos, o fato de sabermos que o Espírito Santo da promessa nos selou e nos entregará seladinhos como a noiva do Cordeiro para o Cordeiro no dia das bodas finais. Deus está nos chamando, meus irmãos, para amarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. Isto vai tornar evidente, meus irmãos, que nós estamos numa comunidade em que não pode sobrar espaço para alguém viver solidão, para inimizade, para mágoa, e outras coisas mais que não são positivas, não são boas e não são saudáveis para a vida da igreja. Nós somos chamados a amar e a cuidar uns dos outros, a termos esses gestos de bondade para com os irmãos da fé. Um terceiro aspecto, meus irmãos, na relação textual, é que a vida na comunidade local. Ela requer, meus irmãos, uma comunhão que seja responsável. Né? Não basta simplesmente pegarmos alguém, chegar, ter alguém ali e vivermos uma relação básica e superficial nos momentos em que estamos em alguma atividade dentro da igreja. Comunhão, ela deve ser responsável. A ausência de irmãos estava se tornando muito frequente. Vamos pensar que, segundo as Escrituras, se afastar da comunidade da fé, aos olhos de Deus, é algo que não está dentro do alvo da vida cristã. Então, se não é um alvo da vida cristã, é uma relação pecaminosa. O autor afirma: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Nós nunca podemos esquecer que a vida em comunhão, a celebração do culto, eles são elementos que Deus usa para estruturar a nossa vida de fé. Usa para estruturar a nossa confiança e a nossa segurança nele. Comunhão, adoração, relação com os nossos irmãos falhos na fé. Afinal de contas, somos também. Nós demonstramos o nosso amor para com Deus, demonstramos que amamos os nossos irmãos quando nós estamos na vivência da adoração. Há limites para muitos. Nós sabemos disso, que muitas pessoas estão limitadas. Não é a isso que me refiro aqui. Não me refiro às situações de impedimentos, de dificuldades e lutas que as pessoas têm para viver a sua relação de comunhão. Muitas pessoas estão assim. Seu coração está na igreja, mas elas não podem estar por uma série de limitações. São as pessoas que acham, né, que podem amar a Deus e as pessoas na ausência da vivência de adoração, da vivência de culto, da vivência junto com os irmãos em Cristo. Abandonar, meus irmãos, o que chamam aqui, tomado do nosso periódico, de liturgia do amor, da vivência comunitária, da adoração, vai, meus irmãos, levar-nos a um enfraquecimento no nosso relacionamento com Deus.
né? Aquela história da brasinha fora do braseiro, ela continua sendo brasa. Ela pode manter ainda uma temperatura junto dela, mas ela não vai se avermelhar como precisa e produzir tudo de calor que ela potencialmente pode produzir. É muito importante, é de uma riqueza muito grande nós pensarmos eh, sobre o nosso relacionamento com Deus nos encontros que nós temos na comunidade. Nós já estudamos algumas coisas até aqui. E é importante nós pensarmos na qualidade dos nossos encontros, da qualidade do nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé. Como são os nossos encontros? São encontros felizes? Ou são encontros de uma distância muito grande de uns para com os outros? São encontros mecânicos? São encontros que só apresentam um ritualismo vazio e frio? São superficiais os nossos encontros, os nossos cultos, né? Eles são esotéricos. Eles são envolvidos com emocionalismo. Eles são vividos em santidade. Eu creio que cada um de nós pode fazer uma avaliação pessoal de como têm sido os nossos encontros com os nossos irmãos em Cristo. Os nossos encontros, cada comunidade tem a sua dinâmica. Como tem sido, dentro da dinâmica de cada uma delas, os cultos e os demais encontros que acontecem com os irmãos? Meus irmãos, as possíveis respostas que podem ser dadas, elas vão nos dar, vão nos ajudar a diagnosticar a nossa própria condição espiritual e a condição espiritual da nossa comunidade. Afinal de contas, nós somos a nossa comunidade no relacionamento com os nossos irmãos. O segundo item, então, dentro do estudo da nossa lição, da nossa aula, envolve a nossa relação com a liderança da igreja. Vamos lembrar que a liderança, ela não surge dentro de uma querência pessoal daqueles que estão reunidos ali, simplesmente. Deus, ele levanta líderes para guiar o seu povo, não temos dúvidas disso, né? E dentro da estrutura que nós temos, vamos pensar na Igreja Presbiteriana do Brasil, esses líderes que são levantados por Deus, eles são identificados através da oração, através do análise das Escrituras com relação às características dessa liderança, e a partir daí, através do voto comunitário, né, fazendo essa escolha. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar nele líderes que foram levantados por Deus. Nós temos lá os profetas, nós temos os sacerdotes e nós temos os reis. São os líderes que foram levantados por Deus para conduzir o seu povo dentro de uma vida consigo mesmo, dentro de um relacionamento com Ele, o Deus Todo-Poderoso. E esses foram os modelos, meus irmãos, espirituais que deveriam ser imitados. Vamos lembrar que nem todos profetas profetizaram como deveriam profetizar. Se tratando daqueles falsos profetas, muitos sacerdotes se venderam, meus irmãos, ensinando aquilo que os líderes gostariam que ensinassem, e muitos reis, segundo as Escrituras, não andaram no caminho do Senhor. Não, são pessoas que tomaram uma direção contrária ao que Deus havia determinado, assim como hoje.
Deus nos dá a liberdade de errar. Deu a eles também. Isso não quer dizer que, quando Deus nos dá a liberdade para pecarmos, Ele está nos isentando da responsabilidade diante dos nossos erros. Isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai inocentar o culpado. Nunca, em momento algum. Qual o papel desses líderes, o profeta, o sacerdote e o rei? Senão de exercer a difícil missão de pastorear o rebanho do Deus Todo-Poderoso. Essa era a missão que eles tinham. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vemos que não foi diferente, meus irmãos. Jesus, ele pega homens comuns. Quando eu digo homens comuns, me refiro a pessoas que não tinham um ofício religioso dentro da estrutura judaica, por exemplo. Eram pessoas comuns que trabalhavam, que viviam a sua lida diária. Ele pega esses homens e os transforma em líderes. Transforma em líderes e comissiona-os como apóstolos. Eles são enviados para proclamar aquilo que Jesus havia lhes dito, ensinado, e para dar um ponto de partida e trazer cuidado às igrejas que estariam se formando. Depois, meus irmãos, dos apóstolos, né, nós observamos que o Espírito Santo, que em Atos 2 se manifesta, ele continua se manifestando e ele vai fazer algo que que qualificou os filhos de Deus para darem continuidade a esse ministério. Não como apóstolos. Os apóstolos, eles tiveram no seu tempo cessado, né, em sua morte, e não houve sucessão apostólica. O Espírito Santo não estava designando novos apóstolos, ele estava qualificando, meus irmãos, os membros da igreja, os irmãos em Cristo, concedendo dons a eles. O Espírito Santo concede dons à igreja e concede esses dons distribuindo como ele de fato aprouve fazer. As Escrituras dizem isso. Então, nós observamos que a terceira pessoa da Trindade ou da divindade distribui os dons e, consequentemente, os ofícios. As Escrituras nos falam sobre os ofícios. E entendendo que toda a Escritura foi inspirada por Deus, então esses ofícios, eles não foram tirados da cabeça de alguém. Foi o próprio Deus, na manifestação da pessoa do Espírito Santo, que distribuiu os dons e também estabeleceu ofícios dentro da vida comunitária. Então, nós vemos que dentro da nossa estrutura, os pastores e os presbíteros, eles são escolhidos por Deus para exercer o pastoreio da igreja. Pastores e os presbíteros, Deus chama os pastores, chama os presbíteros, né? E vamos entender que Deus os qualifica, e a igreja, se ela viver a sabedoria das Escrituras e estiver buscando a Deus em oração, ela fará a escolha das pessoas certas, não de pessoas que foram agora colocadas por Deus forçosamente ali, sem que houvesse alternativa. Não, a igreja ela tem a liberdade de escolha, e de escolher pessoas até mesmo que não têm o dom para aquele ofício, né? Nós temos muitas pessoas que são eleitas para o presbiterato ou que vão para o pastorado, e a sua vocação era bem distinta de tudo isso, né? Deus permite que a igreja caminhe assim também. No entanto, ele
mostra à igreja, através da sua palavra, como ela deve identificar aqueles que receberam dons e que estão qualificados para exercer também o ofício. Há duas implicações com relação a isso. Primeira, aquela que envolve a autoridade desses homens. São pessoas investidas de autoridade. E a segunda mostra a nossa relação de honra àqueles que se dedicam a essa missão que não é fácil, mas é uma missão abençoadora, porque esse trabalho está diretamente ligado com a vida dos irmãos, está ligado com o cuidado para com eles, está ligada diretamente com as necessidades, as dificuldades e as deficiências que vivem e que precisam ser cuidadas. Quanto ao relacionamento com esses líderes, vejam o que as Escrituras nos dizem. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Nós, como membros da igreja, como nos relacionarmos com os nossos líderes? As Escrituras dizem assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no caminho e os aconselham. Tenham-no na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Consideração, estima, e a busca da paz, com certeza, valoriza e honra o trabalho desses líderes que Deus chamou. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus requer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Meus irmãos, acontecendo dessa maneira, nós vamos ter a harmonia entre aqueles que são liderados e aqueles que lideram, entre aqueles que lideram e aqueles que são liderados. Aí nós vamos ter um relacionamento de amor, um relacionamento fraterno, e vamos construir, meus irmãos, pontes ao invés de abismo de separação. E vamos lembrar que não é a ação abençoadora uma responsabilidade apenas desses líderes, mas ela envolve toda a comunidade local, toda a igreja. Não é apenas para um grupo ou outro grupo, é para todos, meus irmãos. Não é para apenas os líderes, mas para todos aqueles que estão e fazem parte da comunidade local, daqueles que estão na fé. Na nossa relação com a nossa igreja, esse elemento abençoador, ele vai coroar, meus irmãos, a nossa vida de serviço, a nossa vida de adoração ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que estamos para trabalhar como servos do Senhor. E como servos do Senhor, usando os nossos dons, nós teremos bênção à vida das pessoas que estão passando por situações e que precisam da manifestação do nosso dom para que ela amadureça, para que ela cresça, para que ela se torne suficiente na sua relação com o Senhor. A vida na comunidade, ela não se apresenta apenas como uma relação de deveres, normalmente, quando olha-se para essa relação comunitária, se fala, olha,
tem aqui, essa é sua obrigação, né? Tem que cumprir a sua obrigação. Só que, meus irmãos, a vida que nós temos, ela nos leva a aquela experiência tão rica de sermos um instrumento nas mãos de Deus para o crescimento espiritual das outras pessoas, para o fortalecimento de suas vidas, para ajudar aqueles que precisam de ajuda, precisam ser amparados. É assim que a manifestação do amor ela acontece, manifestação real, né? Amar de fato e não apenas de palavras. Paulo chama a nossa atenção quando ele escreve algo. Veja o que ele escreve. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele chama a nossa atenção, mostrando que Deus chama a cada um para exercício do dom que recebeu do próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo. Ofícios e dons, eles são concedidos, meus irmãos, com o objetivo do aprimoramento e do aperfeiçoamento. Não é para ninguém se tornar destaque. Muitos dons vão colocar a pessoa em evidência, mas não é, meus irmãos, nenhum dom concedido para que a pessoa agora possa aparecer e se tornar alguém aplaudida ou elogiada, né? O aplauso, o elogio pode surgir, mas espontaneamente, não como intenção resultante da ação que se tenha. Irmãos, a alegria ela vai acontecer e deve acontecer quando alguém é aperfeiçoado na sua relação com Deus, quando ele cresce, quando a sua vida com Deus ela se torna mais consistente, mais coesa, quando ele aumenta o seu conhecimento do Senhor. Isto, meus irmãos, nos faz pensar que a nossa responsabilidade ela é muito grande e o nosso papel na construção do amadurecimento da igreja é fundamental. Não é uma relação opcional, ela é obrigatória diante do que Deus nos concedeu. No entanto, não nos força o Senhor a exercer os dons da maneira correta, a amarmos da maneira como precisa. Mas Ele coloca diante de nós toda a situação e coloca com clareza o que devemos fazer e os resultados que podemos alcançar. Então, ao mesmo tempo que essa conscientização nos leva ao sentimento de utilidade, ela também nos leva na direção de entendermos que nós precisamos aprender algo muito importante. Nós precisamos entender que dentro do corpo de Cristo as tarefas têm que ser divididas porque cada um recebe dom diferente. Recebe dons. E nesse receber dos dons, nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Se não aprendemos a trabalhar em equipe, meus irmãos, o nosso dom, de fato, ele não vai servir para o fim que Deus concedeu a cada um de nós. Ele vai cair no vazio. Atividades acontecerão, mas os resultados, eles deixarão de existir na vida da grande maioria daqueles que são relacionados com
cada um dos outros filhos de Deus que fazem parte da sua vida comunitária. Irmãos, nós vemos claramente isso na igreja de Corinto. Os dons usados indevidamente, eles separam, criam confusão, criam separação, criam briga interna. Levam, meus irmãos, à posição de egoísmo e de supervalorização pessoal e de desvalorização daquele que está ao seu lado. Não é na palavra, eu desvalorizo você, mas na prática, no relacionamento diário. E concluindo, meus irmãos, a igreja ela é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. A igreja, sim, ela tem estrutura e o próprio Deus estabeleceu isso. Lá no Velho Testamento, ele estabelece os profetas, os sacerdotes e os reis. E houve período em que os juízes foram pessoas levantadas por Deus para liderar o povo. No Novo Testamento, as Escrituras nos falam daqueles que deveriam liderar o povo. São os presbíteros, foram os apóstolos. E, posteriormente aos apóstolos, foram os presbíteros, né, que exerciam a sua função de liderar, de cuidar, de instruir, de pastorear. E hoje nós dividiríamos dentro da nossa igreja entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Aqueles que têm a função de liderar a comunidade. Mas vejam que não são apenas estes. Outros líderes Deus chama dentro da comunidade para ajudar nessa relação de pastoreio. Não pastorear como ofício, mas para cuidar de pessoas no exercício dos seus dons. Então, não existe uma igreja que não receba a marca de uma estrutura, de processos organizacionais. Deus diz que isto é necessário, ele mesmo estabeleceu. Isso mostra que cada membro, meus irmãos, tem o compromisso de se envolver com a comunidade. É um compromisso que tem, porque a vida com Deus, ela se manifesta nos relacionamentos e no serviço comunitário. No serviço aos irmãos da fé. Então, a relação do eu não necessito da igreja não é uma relação bíblica. Esse relacionamento, ele vai envolver a relação da comunhão que se deve ter. E a consciência da importância que existe no exercício dos dons que Deus lhe concedeu. Cada membro tem o seu compromisso, o seu envolvimento, o seu relacionamento. E é o exercício do dom que tem que acontecer. Nós somos convidados, meus irmãos, a pensar sobre a igreja como um organismo e a igreja sobre uma organização que é dinâmica, e dinâmica porque ela sofre mudanças. Nós somos convidados a isso. Nós somos convidados a entender que a igreja é o lugar da habitação de Deus, não o templo, mas o povo. A igreja é o lugar da comunhão e dos relacionamentos de pessoas que foram transformadas e que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo. A estrutura, meus irmãos, ela não é anti-espiritual. Ao contrário, foi dada pelo Espírito Santo e dada pelo Espírito Santo, ela é espiritual, porque é dentro da estrutura que nós exercemos os nossos dons para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso compromisso como membros da igreja, ele é evidente. Deus nos concede os dons. Deus
concede ofícios que muitos estarão exercendo, e nós vamos observar dia a dia a necessidade da relação comunitária, vivência nos cultos, ou simplesmente, como diz o texto, estarmos congregando com os nossos irmãos. E nessa relação congregacional, com bondade, exercermos os nossos dons para o amadurecimento e o aperfeiçoamento dos nossos irmãos na fé. Lembrando que não é apenas culto ou escola dominical, mas todo o relacionamento comunitário. É importante e é fundamental. E é importante sabermos que a organização, ela é uma ferramenta que Deus estabeleceu dentro dos ofícios para que a igreja pudesse viver uma ordem, uma relação de respeito e viver harmonia e paz. Cada comunidade vai ter a sua forma estrutural. Somos presbiterianos. Como presbiterianos, vivemos uma relação representativa dentro dos concílios. Entendemos aqui ter uma relação que é abençoadora para a vida daqueles que estão dentro da comunidade da fé. Mas lembre-se disso. Existe uma relação com o membro da igreja que vai além do simples ato de estar professando a fé, de ser batizado, de fazer parte de um grupo. Dentro dele, a relação é de serviço e de servir uns aos outros para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e que Ele te fortaleça. Hino 270, desafio. Vamos ter esse momento de louvor ao Senhor e voltamos para encerrar o nosso estudo dessa manhã. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Vamos encerrar. Nosso Deus, Jesus morreu por nós e é um grande desafio o de vivermos agora essa nova vida conquistada por Ele na cruz. Com a bênção do Senhor, Pai, que nós estejamos vivendo o amor dentro da comunidade da fé como precisa, servindo o Senhor uns aos outros e servindo o Senhor no exercício do dom que o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus. Deus amado, abençoe, Senhor, o restante do dia de hoje e abençoe, Senhor, a caminhada desta semana ainda. Renove-nos com graça, sabedoria e cuidado. É o que nós pedimos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com todo o povo de Deus e com todos permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça e renove a cada um. Amém. A inauguração do Templo de Salomão, no dia 31 de julho de 2014, na cidade de São Paulo, é um sinal claro da tendência da Igreja brasileira de se judaizar. Muitas pessoas acreditam que esse templo, que se investiu mais de 600 milhões na sua construção, vai se tornar uma verdadeira meca do movimento chamado evangélico no Brasil e vai atrair muitas pessoas. O grande problema é o viés teológico que está por trás disso. Essa corrida de alguns segmentos religiosos no Brasil rumo ao judaísmo não é um avanço, é um retrocesso. Não é uma afirmação da fé, é um desvio da fé evangélica. Nós precisamos compreender que as cerimônias judaicas, os rituais judaicos, as festas judaicas, o templo judaico, tudo isso era sombra da realidade que é Cristo. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Voltar ao judaísmo, voltar às práticas judaicas, é um retrocesso, é voltar às sombras. Nós não podemos concordar com esta prática, quando tantas igrejas querem imprimir no seu culto, na sua liturgia, nas suas vestimentas, nas suas práticas, nos seus rituais, todo o aparato do judaísmo. Nós precisamos voltar às Escrituras, entender a mensagem evangélica cristã de que Cristo é a grande realidade e todas essas coisas se cumpriram em Cristo. É curioso como esse misticismo está graçando até no meio evangélico. Há poucos dias um pastor me disse assim: eu acabo de chegar de Israel. E eu perguntei: e o que você foi fazer? Ele me respondeu assim: eu fui jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Nada de errado em jejuar, mas a ideia de que jejuar em Jerusalém é mais espiritual do que jejuar no Brasil é um equívoco, é um misticismo. E nós não podemos subscrever e concordar com estas práticas judaizantes. Precisamos nos deter no cristianismo puro e simples.